Talvez você tenha SOP e nem saiba, e eu também não sabia até o meu corpo começar a pedir socorro. Oi, meu nome é Vitória Júlia, e se você chegou até esse canal, quero que você saiba que você é muito bem-vinda e que a partir de agora nós somos amigas, tá? E hoje eu quero te contar sem filtros como foi quando eu descobri que tinha síndrome dos ovários policísticos. O que isso mudou na minha vida e o que eu teria feito diferente se eu soubesse antes? Bom, eu sempre tive sintomas que eu acreditava que eram normais. Minha menstruação era irregulada, o meu rosto era muito acneico. Eu também tive um ganho de peso muito rápido. Eu costumava sentir muito cansaço, só que eu também trabalhava bastante, então eu sempre atrelei a isso. Nunca imaginei que poderia ser outra coisa. Só que meu corpo começou a me dar sinais de que tinha alguma coisa errada, né? Então, cada vez que o tempo passava, mais eu sentia que tinha alguma coisa ali que eu precisava investigar. Eu já tinha ouvido falar da SOP, mas não com muitos detalhes, nem com a gravidade que ela pode ter, sabe? Inclusive, na época que eu tive o diagnóstico, uma amiga que era médica, né, na época eu acho que ela estava se formando, ela foi a pessoa mais próxima de mim que me deu um alerta de que eu precisava investigar aquilo e tudo mais. Mas mesmo assim, na época, eu era nova e eu não dei muita importância, não a importância que deveria ter dado. Só que assim, chegou uma época que eu não aguentava mais. Enquanto eu trabalhava fora, eu lembro que eu tinha muitas crises de ansiedade, era muito difícil ter uma rotina. E na época que eu não estava mais trabalhando, e inclusive eu fui afastada do trabalho por causa das crises de ansiedade, como estava minha saúde mental, eu tinha muita dificuldade de dormir e eu também tinha muita dificuldade de acordar. Basicamente, eu passava a noite em claro e aí eu acordava bem tarde, eu não tinha forças para fazer nada. Eu não tinha forças para levantar, não tinha forças para comer direito, eu não tinha forças para fazer nada. E aí, às vezes eu ficava deitada tanto tempo que parecia que meu corpo ele começava a doer de tanto tempo que eu tava ali deitada. E aí eu rolava feed, eu ficava pensando em como eu tava me sentindo mal, sabe? Aquele sentimento de fracasso. E aí eu comecei a fazer terapia e comecei a me sentir muito inconformada com aquela situação. Eu não tava mais aguentando ser aquela pessoa. E aí eu procurei o que eu precisava fazer para mudar aquilo. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre as coisas que eu sentia. E aí eu percebi que podia ser a SOP. Foi na época que eu trabalhava CLT ainda, que eu usei meu plano de saúde, fui num ginecologista e ele me passou exames de sangue, me passou ultra do abdômen e eu fiz os exames e ele viu lá através das imagens que eu tinha cistos no meu ovário e pelos meus sintomas ele identificou que eu tinha a síndrome do ovário policístico. E aí tanto tempo que eu não tratava, né, que foi simples entender que se agravou e estava me levando ao fundo do poço. Só que ele me diagnosticou e ele me passou anticoncepcional. Ele não me deu um tratamento, ele falou: você precisa emagrecer e tomar anticoncepcional. Aí eu tomava o Diane 35 e eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo, eu só tomava. E aquilo piorou muito a minha situação. E aí eu troquei de ginecologista e ela tirou o anticoncepcional de mim, porque ela falou que aquilo ali me causava uma menstruação artificial e não era saudável, não estava me curando da SOB, estava só mascarando meus sintomas. Eu achei um vídeo da Andréa Paixão, vou deixar o arroba dela pra vocês, o conteúdo dela é sobre SOP, ela conta a história dela. E foi através do Instagram dela que eu vi que eu poderia estar passando pela mesma coisa. Aquilo me subiu um desejo muito grande de falar sobre isso, mas até então eu não tinha nenhuma propriedade no assunto. Comecei a estudar, me aprofundar, saber o que era cada coisa que eu sentia. E aí um dia eu tive a ideia de falar sobre as minhas manchas, porque eu descobri que eram resistência à insulina e eu já fui muito julgada, muito assim, mal olhada, sabe? Porque eu tinha mancha no pescoço, era bem mais escuro, né? Aqui, essa luz eu acho que não tá me favorecendo muito. A mancha do rosto, por exemplo, na imagem, eu tô vendo que ela parece ser mais escura do que ela de fato tá aqui pessoalmente. Mas assim, eu sei que é uma coisa que chama bastante atenção, né? Então, eu quis expor, né, o que era isso, por que eu tinha isso. E aí eu me surpreendi com a quantidade de meninas que apareceram falando: caramba, eu tenho essas manchas, eu não fazia ideia do que era e tudo mais. E aí eu percebi que faltavam mais pessoas falando sobre isso na internet. Quando a gente descobre que a SOP não tem cura, a gente fica um pouco assustada, né? Mas aí a gente precisa lembrar que, apesar de não ter cura, ela tem tratamento e o tratamento é bastante eficaz. O que acontece é que durante o tratamento da SOP você precisa se olhar com mais carinho, você precisa ter paciência com o processo. Você não pode, de hipótese alguma, se comparar com outras mulheres, principalmente se você estiver no processo de emagrecimento e você assiste conteúdo de mulheres que não têm SOP no processo de emagrecimento. Você não pode se comparar
comparar porque é totalmente diferente. É super possível, com certeza, mas é diferente, você precisa ter muita cautela com isso. Conforme eu fui melhorando a minha alimentação, tudo foi mudando na minha vida. E a prática de exercício também, eu considero que ela me salvou, porque eu não tinha nenhuma força, como eu falei. Eu comecei a praticar exercício, eu não gostava de fazer exercício de jeito nenhum. Mas toda vez que eu parava de fazer exercício por causa da falta de disciplina, o meu corpo ele me implorava, ele me pedia, pelo amor de Deus, vai se exercitar. E aí eu comecei a trabalhar mais isso na minha cabeça, recebi ajuda de algumas pessoas, conforme eu compartilhava o meu conteúdo, alguns personagens entraram em contato comigo, e aí eu comecei a desenvolver isso. Inclusive, eu mudei algumas vezes de personal justamente porque eu sentia meio que aquela vergonha de não estar indo treinar todos os dias como eu deveria e eles estarem ali, né, para mim, passando um treino e tudo mais. Então eu meio que ficava com aquela culpa e falava assim: ah, vamos encerrar a parceria porque eu não tô conseguindo e tal. Só que depois de um tempo eu meio que me arrependia, porque eu tinha que voltar, eu tinha que fazer aquilo, não tem opção, eu preciso fazer. E quando a gente pratica exercício físico, muitas das vezes a gente quer buscar um resultado rápido, mas a verdade é que quando você começa a sentir o seu corpo mudando, a sua rotina mudando, porque você dorme melhor, porque você tem mais disposição para fazer as coisas, você percebe que o treino, ele não é só sobre emagrecimento, ele é sobre a sua saúde no geral. É muito difícil, tem dias que dá vontade de desistir, mas aí a gente entra naquele pensamento de desistir do quê? O que seria desistir? O que vai acontecer comigo se eu desistir? Eu não tenho como pausar a vida, eu não tenho como descer desse trem. Então, não tem a opção de desistir. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem algumas recaídas, ao mesmo tempo que a gente tem alguns momentos de altos e baixos, a gente também tem muitas conquistas. Talvez não seja a conquista que a gente quer, assim, ter de cara, mas é uma conquista. Então, se você está descobrindo agora a síndrome do ovário policístico, ainda tem um monte de dúvidas na sua cabeça, procura informações. Não deixa passar batido. Às vezes o seu sintoma é uma coisa muito simples, é só uma menstruação irregular, mas não deixa para depois. Não deixa de tratar, não deixa de procurar um endócrino, uma nutricionista para poder te ajudar, te suplementar, seja lá o que for, porque foi por esperar que eu tive tantas consequências. Quando eu fui diagnosticada com a SOP, eu não tinha mancha no rosto, eu quase não tinha no pescoço, eu já tinha, mas era bem leve. Eu também não tinha tanto o sobrepeso. Eu lembro que quando eu fui diagnosticada, eu tinha acabado de perder muitos quilos. Então, eu fui diagnosticada numa época que, se lá atrás eu tivesse treinado e me alimentado bem, eu não ia ter nem engordado tanto e nem ter tido tantos sintomas, né? O hirsutismo, por exemplo, piorou muito. Então, se você sente que tem alguma coisa de errado com o seu corpo, não espera, vai atrás, procura terapia, procura apoio, marca uma consulta, pesquisa mesmo, pesquisa aqui no YouTube, pesquisa nas outras redes, procura em pessoas que falem mais disso, para você entender que você não tá passando por isso sozinha, pra você também ter mais força, sabe? E se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários a sua história. Se você conhece alguma mulher que tem SOP, manda esse vídeo pra ela para dar aquele empurrãozinho no tratamento dela, pra ela conseguir levantar e reagir. A gente precisa quebrar esse silêncio sobre a SOP. Ah, e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.